Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que são consideradas polêmicas na nossa área e eu tenho muita vontade de falar a respeito. Agora que o canal chegou em 10 mil inscritos, eu sei que tem muita gente nova que às vezes não conhece, não acompanha os vídeos há tanto tempo e gostaria de saber, né, quem sou eu, o que eu penso de alguns assuntos, então eu resolvi trazer aqui para me posicionar. São opiniões, ok? Opiniões não é algo que seja certo ou errado, é apenas a minha opinião sobre esses assuntos, embasada, é claro, na minha experiência, no que eu acredito que faz sentido na nossa área e no que eu vivi, né, como profissional nesses mais de 10 anos de carreira. A primeira pergunta que eu peguei para responder é o que eu acho sobre as metodologias ágeis. Esse é um assunto que eu não sei de vocês, mas no meu LinkedIn aparece bastante e sempre dá briga, né? Incrível como falar de ágil com pessoas que estudam, que curtem, que trabalham com isso, elas ficam muito magoadas quando alguém critica ou fala alguma coisa a respeito. Então eu vou falar com todo cuidado, tá? Aqui, mas o fato é que até hoje eu não vejo nenhum ganho palpável em se usar uma metodologia ágil. Agora entenda bem o que eu estou falando. O manifesto ágil ele faz sentido pensar no modelo que não é cascata, em entregas incrementais, isso aí, show, realmente. Os requisitos mudam e a gente tem que se adaptar, não pode ficar engessado, né, aquele processo cascata de antigamente. Mas não significa que você precisa escolher uma metodologia como Scrum e seguir à risca, criando cerimônia que nem faz sentido, que não tem ganho nenhum, ou perguntando qual é o sonho da vida da pessoa numa reunião. Então, eu acho que as metodologias ágeis talvez estejam focando no lugar errado. Entrega de software não é só gestão. Entrega de software tem a ver com a prática de software. Então eu vejo poucas pessoas falando em XP, por exemplo, que traz essa visão mais voltada ao desenvolvimento. Então por que não conciliar um pouco de gestão com um pouco de desenvolvimento? E com senso crítico, minha gente, com senso crítico. Eu não preciso obedecer todos os ritos que são ditados pelo Scrum só porque estão lá. Cria a sua versão que funciona na sua empresa. Trabalha com entregas pequenas, trabalha com um card, né, para organizar as tarefas, trabalha com comunicação sempre, com testes, com práticas que beneficiam tanto a gestão como os desenvolvedores, como o produto final que vai ser gerado, e assim todo mundo sai ganhando. Eu acho que deveria ser assim, no mundo ideal. Por isso, resolvi trazer minha opinião a respeito dessa pergunta. A outra pergunta que eu peguei aqui para responder é sobre microserviços, se eles de fato são a solução. E, olha, na minha opinião, não, eles não são a solução. Eles visam resolver um problema referente ao crescimento exacerbado das grandes empresas. Então, as empresas hoje trabalham com muitos times e você precisa dividir a tarefa, os trabalhos entre esses times. E a forma que hoje a gente tem de fazer isso é com microserviços, para resolver esse problema de permitir que times independentes consigam trabalhar, sem a gente criar um único time gigante que mantém toda a aplicação. E como a gente não tem nenhuma outra alternativa, é essa que a gente usa, mas não significa que ela é ótima, que ela é maravilhosa. Muito pelo contrário. Eu vejo muita gente que, pela hype dos microserviços, começou um projeto pequeno, que talvez seja só a pessoa no time ou um time minúsculo, e já quer começar com microserviços, porque aprendeu nos cursinhos daí das plataformas. Então, assim, eu acho legal essa empolgação da gente que quer usar o que a gente aprende, mas a gente sempre tem que colocar um pé atrás quando se trata de mercado, quando se trata de vida cotidiana, vida profissional. Largar uma abordagem monolítica em prol dos microserviços tem que ter um ganho muito grande, tá? Porque a simplicidade de um sistema, ela tem que ser o primeiro objetivo que você quer alcançar, e não arquiteturas super complexas porque escalam, porque isso, porque aquilo. Veja bem, monólitos escalam sim. O problema é que tem muito monólito horrível por aí. E aí a gente toma a parte pelo todo, e não é bem assim. Monólito também não é legado, tem muito monólito mais atualizado que
serviços, que microserviços que a gente encontra por aí também. Então, se você sabe fazer um bom monólito, vai nele. É muito mais simples de gerenciar e mais factível para a maioria das empresas, porque vamos combinar, a maior parte das empresas não está preparada para trabalhar com microserviços. Essa é a verdade. Uma outra pergunta é se a gente deve se preocupar com automações no mercado de TI. Eu trouxe essa pergunta porque eu vejo que muita gente que está acostumada a trabalhar naquele modelo manual de sysadmin, de trabalhar com suporte e essas tarefas mais do dia a dia, tem medo de ter seus empregos tomados porque alguém criou um script de automação para aquela tarefa que essa pessoa fazia. E eu acho que falta muita visão dessas pessoas de pensar que, gente, alguém vai ter que fazer a automação. Então, por que ao invés de você fazer essa tarefa manual, você não investe em aprender automação e faz essa automação? Então, não acho que as automações vão tomar emprego de ninguém. Só vão tomar emprego de quem não for adaptável. Aí, de fato, se você não quer se dispor a aprender coisas novas, se você não quer se dispor a tentar um modelo novo, aí fica difícil, né? Pessoas que não são muito flexíveis acabam não durando muito tempo no mercado. E na nossa área a gente tem que ser bem flexível. A gente tem que se propor a experimentar certas tecnologias, experimentar modelos de trabalho para a gente descobrir o que dá certo ou não. É assim que as empresas crescem. Opa, bati aqui. É assim que as empresas crescem, é assim que a gente também cresce como profissional. Quarta pergunta aqui. A IA vai roubar nossos empregos? Não, minha gente. Eu já respondo de cara porque eu não sei se vocês sabem, mas minha pós-graduação, meu mestrado, na verdade, foi referente a IA. Naquela época, a IA era muito menos avançada do que é hoje, mas eu entendo como funcionam essas ferramentas. E quanto mais a gente entende, mais a gente sabe que está longe da gente perder nossos empregos. A IA ela tem muita dificuldade ainda em pensar de forma contextual, em ser criativa, em pensar fora da caixa, como nós humanos fazemos. Ela é ótima para tarefas que são mais robóticas, criar um boilerplate de código, gerar uma to-do list de alguma coisa, mas pensar esses conceitos mais abstratos que tem na nossa área é muito difícil. Enfim, eu acho que tem muitas questões aí que logo apontam que a gente ainda vai ter nossos empregos por muito tempo. Fora essa questão da comunicação, que é um ponto bem relevante. Entender o que um cliente quer, extrair informação dele, saber realmente tirar dele o que ele deseja, qual é a solução que ele precisa, isso é uma habilidade que os humanos dão de 100 a 0 na IA. A IA vai receber aquela informação e vai assumir que é verdade, ela nunca vai pensar, aliás, hoje ela não pensa de forma criteriosa, de forma criativa, ela precisa receber informação bem redondinha, tanto é que a gente encontra até curso de fazer prompt para IA, porque as pessoas precisam comunicar o que elas precisam, o que elas querem de forma muito clara, e isso nem todo ser humano sabe fazer, quanto mais um IA. Então, relaxa pessoal, a gente está seguro, pelo menos por enquanto. A próxima é sobre o sênior de 2 anos. Essa é difícil de responder porque muita gente tinha um sonho de em 6 meses se tornar programador, ganhando R$5.000, ou algumas pessoas começarem já como sêniors no mercado. E eu acredito que as pessoas hoje acabam tendo, não é muito culpa delas, tá? Muitos cursos, muitos influencers por aí vendem essa ideia de que programação é fácil, que você vai ganhar muito dinheiro e que vai aprender com um curso e tá pronto para o mercado. E isso não é verdade, ok? Então, para vocês terem uma ideia, depois de sair de uma graduação de ciência da computação, depois de sair de um mestrado, todo o conteúdo que a gente aprende é muito mais sobre como pensar e ser autodidata do que como vivenciar o mercado em si. Isso é o que eu senti na minha experiência. E isso porque estudei aí uns 6, 7 anos só na academia, então dá para perceber que não é o tempo que vai te dar essa experiência. Às vezes é muito mais estar imerso ali no ambiente de trabalho, numa empresa real, para entender que não é só você aprender a tecnologia da hype. É muito mais sobre entender
o que você pode fazer no contexto da empresa. Não é porque eu tenho um problema que vai ser super bem resolvido, vai ter uma tecnologia perfeita para ele, que você vai poder usar essa tecnologia na empresa. Às vezes a empresa está com uma versão atrasada, às vezes a empresa não tem time que tenha esse XP. Então é muito de se adaptar. O mercado tem muito isso, de se adaptar, mesmo você conhecendo coisas novas, mesmo estudando, nem tudo que você sabe você vai poder aplicar nos seus produtos, no dia a dia, lá em produção. Não é assim que funciona. Então, a senioridade tem muito mais a ver com experiência do que fazer cursos, tá? Então, não é porque você vai estudar 2 anos que você vai se tornar sênior. Você, na verdade, vai estudar a vida toda. Até hoje eu estudo todos os dias. Então, para quem gosta dessa área, isso é ótimo, né? Estudar acaba sendo algo agradável para você, prazeroso. Se você não gosta da área e só tá pelo dinheiro, é melhor sair, porque você não vai aguentar o ritmo de ter que estudar sempre, de tudo mudar sempre, de você sempre encarar frustrações porque você não sabe ainda resolver um problema e você tem que ir atrás. Essa é a realidade do dia a dia de um profissional de TI, e quem é sênior vivencia isso com muito mais presença, constância, do que pessoas menos experientes que acabam tendo uma assessoria ali, menos autonomia para fazer os seus trabalhos. Elas precisam sempre de alguma ajuda ali. Então, senioridade é muito sobre experiência e não sobre ficar 2 anos estudando, ok? O próximo tema polêmico é se TI é para todo mundo. E eu acho que em qualquer área que você deseje trabalhar, você precisa gostar da área. Não é sobre ter facilidade de aprender. Isso aí a gente acaba aprendendo que cada um trabalha no seu ritmo. Se você encontrou o seu ritmo, tudo bem. Você vai em algum momento aprender aquilo ali. Você só precisa esperar o tempo necessário. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm menos. Mas é muito mais importante você gostar da área do que ter esse dom que as pessoas falam, né? O dom da TI, enfim. Esse negócio aí que eu nunca vi na vida real. Então, TI é para todo mundo? Sim, TI é para todo mundo que gosta. TI é para todo mundo que gosta porque você vai estudar o resto da sua vida, você vai encarar a frustração todo dia, porque não vai saber resolver todos os problemas que surgirem para você, e isso é bom, significa que você tem algo novo a aprender. Isso que deve ser empolgante para você, um novo desafio sempre. Você tem que ter paciência, você tem que ter humildade, você tem que saber se comunicar bem. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que é isso. Então, é para todo mundo, né? Que se encaixa um pouquinho aí nesses critérios que eu descrevi. Finalmente, a próxima questão é TDD, Solid, Design Patterns, Clean Arc, Clean Code. A gente deve usar sempre? É isso que a gente deve aprender quando começa a entrar nesse mundo de TI? Não. A resposta simples é não. O que você tem que focar? Inicialmente, quando você começa, você tem que focar em aprender a sua linguagem, a sua tecnologia, certo? Então, o máximo que você vai seguir de regra ali são as convenções. É preciso que você exercite a lógica de resolver problemas, é preciso que você aprenda a escrever um programa seguindo as convenções da linguagem. Assim, o seu programa não vai se destacar negativamente aos olhos de uma pessoa que trabalha com aquela tecnologia. Fica mais fácil dela entender o que você quer fazer no código. A segunda coisa que você deve prezar, depois que você dominar os fundamentos da tecnologia, é simplicidade. Eu sempre falo nisso. Simplicidade é algo tão precioso que você só deve largar se tiver bons motivos. Quando a gente fala de arquitetura, a gente sempre fala de prós e contras. Por quê? Porque tudo que você coloca de camada de abstração, de arquitetura, de componente, você está aumentando, de certa forma, a complexidade. É outro componente ali para ser entendido. Então, quando você faz isso, você tem que ter bons motivos. Os prós têm que superar os contras. Por isso, ficar em todos os projetos forçando o Solid, forçando o Design Pattern, forçando o Clean Arc, não faz sentido algum. O que você tem que forçar, o que você precisa se esforçar é para sempre escrever um software que outras pessoas vão conseguir manter. Um software que funciona, um software que está sendo testado e nem precisa ser TDD, pode ser o teste tradicional,
sendo automatizado já está ótimo. Então é isso que você precisa fazer, entregar um software que funciona e que é manutenível e que não tem problemas de segurança e que é testável. Então, se alguém precisar mudar, vai conseguir, porque é só rodar os testes e aí, sem maiores preocupações, essa pessoa consegue subir essa mudança para produção. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de um monte de design pattern para dizer que a gente sabe de alguma coisa. E nem precisa criar milhões de abstrações para proteger regra de negócio se o nosso sistema é muito simples, não tem esse problema de pensar em migrar ou sair de um framework ou de um banco de dados, que é algo muito raro. Existem situações que isso ocorre, existem. Mas dentro da empresa você consegue identificar se isso vai ocorrer ou não. Então não faz sentido investir abstrações e abstrações, isso pensando na linguagem Java, né? Então investir várias camadas de abstrações para fazer um negócio ser chamado clean, porque clean parece que é a melhor solução para tudo e não é. Então, dito isso, para quem está começando, foca nos fundamentos. Depois que você já tiver entendido como resolver um problema de forma simples, aí você começa a estudar essas outras coisas que são detalhes que serão aplicados em projetos onde faça sentido. Você não vai aplicar em todos. Você vai analisar de forma criteriosa e saber onde você vai aplicar cada um desses conhecimentos. Assim você não se torna aquele chato que quer renomear todas as variáveis e todos os métodos dos seus colegas, trabalha bem em sintonia com a sua equipe e entrega software num tempo hábil para a empresa, software que para em pé e que, é claro, pode ser mantido pelos seus colegas. É isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar, tava querendo falar sobre esses assuntos há muito tempo, não sabia em que formato trazer, então preferi trazer algo assim, sem muito roteiro, sem muito ensaio, tá? Eu anotei alguns bullet points aqui das perguntas e fui mencionando, né, dando minha opinião a respeito dos assuntos. Eu espero não ofender ninguém com a minha opinião. Opinião é uma coisa que cada um tem a sua, né? Cada um expressa de uma forma. Desde que não seja agressivo, eu acho que é válido a gente expressar nossa opinião sobre certos assuntos. Principalmente se a opinião foi embasada em alguma coisa, né? A gente não pode tirar de uma entidade mediúnica a nossa opinião e assumir que aquilo ali é verdade, ou usar a nossa opinião só para provocar outras pessoas ou arranjar treta na internet. Não é isso, tá? Acho que é bom a gente compartilhar nossa experiência para que outras pessoas pensem criticamente sobre aqueles assuntos e não aceitem apenas a opinião que os outros empurraram para elas, ou o que alguém que tem muito renome tá falando por aí na internet. Então é isso. Quero saber muito também o que você acha sobre esses assuntos. Comenta aqui para eu ter uma ideia da experiência de vocês. Se tiverem curtido o vídeo, por favor, deixem o like, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal e me digam se curtem esse tipo de conteúdo. Se tiverem sugestões para perguntas também, coloquem aqui, por favor, nada que me faça ser cancelada. E eu espero ver vocês no próximo vídeo.